com vocês. Eu sou a Jussara. E eu sou a Suelen. E nós somos do Cultura Pocket. E hoje nós vamos responder a uma tag inspirada em uma escritora que é uma das nossas paixões, né, Suelen? A Agatha Christie. Muito. Nossa queridinha. Nossa queridinha. Roda a vinheta que a gente vai falar dessa tag muito legal com vocês já já. Nossa tag é Agatha Christie. Então, a Agatha Christie é uma diva que escreve suspense, geralmente mais investigativo. Então, ela tem os principais detetives dela. Então, um dos mais famosos é o Hercule Poirot, que tem vários filmes e outras coisas. E tem também a Miss Mapp, que são os dois mais queridinhos do público em geral. Os mais conhecidos também, né, Suelen? Essa semana mesmo eu estava vendo um vídeo a respeito de jogos que estavam disponíveis, se não me engano, na PlayStation, e coincidentemente, um dos homenageados aqui dessa tag, que é Os Crimes da ABC, estava disponível, sabe? Lá na loja acho que da Play Store, da PSN, né? Estava com um preço legal, e aí a pessoa que estava fazendo o vídeo falou assim, é de uma escritora, eu não conheço quem é, não, ela chama Agatha Christie, eu quase morri quando eu vi ele falando isso. Mas não vou falar quem é, para não queimar o filme do YouTuber. Mas é engraçado, né? Porque, assim, que o da Agatha, ela acho que uma das grandes escritoras, porque além dos livros, ela conseguiu várias adaptações, não só para o cinema, mas para teatro, para jogos. E se tornou quase uma figura pop, né? Porque as pessoas, quando lembram de Agatha Christie, quase que inevitável você não lembrar do Bigodudo, que é o Hercule Poirot. É verdade. E tem muitos filmes, e filmes muito recentes, por isso que eu fiquei tão surpresa de falar, como se fosse alguém, assim, desconhecido. Mas, enfim, essa tag, a Suelen, ela encontrou ela lá numa fria, não é isso? Que é um Instagram literário, um book Instagram, e ela foi criada pela Unicórnio Literário. Então, vamos deixar aqui os créditos, se vocês quiserem ir lá conhecer esses dois Instagrams, muito bacanas também. Mas, vamos responder a tag. E a nossa tag da Agatha Christie foi muito legal, porque a gente tem um grupo de leitura coletiva, e alguns dos que já estão aqui nessa tag a gente já leu, né? Recentemente. É engraçado, eu acho que eu acho que só consegui ler 2. Os outros são, como nós estamos lendo a Agatha Christie em ordem cronológica, nem todos a gente leu ainda, porque não chegou a vez, né? Aqui eu já li 2, um porque eu acabei furando a fila, porque ia sair o filme, aí com a pandemia atrasou, eu acabei nem assistindo o filme, mas pelo menos eu já li. E você já pulou a fila, né? É. E também é muito legal porque esse ano a gente tem um projeto de agentes secretos em que a gente faz uma parceria junto com a HarperCollins, e nesse projeto nós vamos ler alguns livros da Agatha Christie que estão sendo publicados pela HarperCollins com edições muito bonitas, de capa dura. Então são edições que estão realmente fantásticas e que a gente deve pular alguns aí na ordem cronológica para ler dentro desse projeto de leitura coletiva e de agentes secretos. Ou então a gente tenta encaixar o que der. Exatamente. Então vamos começar? E o primeiro dessa tag é a mansão Harlow. É Harlow? Harlow. Acho que é Harlow. Uma casa de um personagem que você gostaria de morar. Quer responder primeiro? Eu vou responder. Eu escolhi se é uma série esse daqui, só que eu só li até agora os 2 primeiros, que é a Princesa de Papel. Então, tipo assim, aqui é uma menina que ela acaba sendo fugida, que ela não tem rumo nenhum na vida. Ela descobre que ela é filha de um herdeiro. Então, o tutor dela fica atrás dela até encontrar. Mano, ela vai para uma mansão. Cada um tem um quarto, tipo, maior do que uma casa. É um luxo. Então, toparia ir para a mansão deles. E olha só, eu escolhi um também, que é uma casa que faz parte de uma série. E o curioso nessa casa é que essa casa ela tem uma história muito legal, porque muitas coisas estão relacionadas a essa casa e existe uma magia que envolve essa casa. E para quem ainda não sabe o que eu estou falando da casa da senhorita Peregrine, que para mim é uma fenda, que também é uma fenda temporal. Essa casa está dentro de uma fenda temporal em que ela criou para salvar os peculiares. E a todos os dias, quando dá meia-noite, cai uma bomba da Segunda Guerra Mundial em cima dessa casa. A casa é totalmente destruída, mas por ela estar dentro de uma fenda temporal, ela volta no tempo e tudo é reconstruído de novo. E eu achei a história da casa tão fantástica que eu pensei, se eu tivesse que morar em uma casa, essa provavelmente seria a minha escolhida.
Engraçado que esse daí, dessa série, eu só li o primeiro. Aí, como eu acabei não curtindo muito, por causa de algumas coisas, acabei nem continuando. Eu Eu li já consegui. todos, eu li Já assim, eu não li todos, porque na realidade eu li os três que fecham o arco da história, né? Dessa história principal, do Jacob das crianças do Lar do Senhor Peregrine, mas aí depois lançaram acho que mais dois livros. E aí esses dois eu acabei ainda não lendo, mas é uma fantasia muito interessante, e principalmente para jovens, assim, porque ela tem uma pegada que faz você refletir, ela se passa durante um período de guerra, então é muito legal. E agora o meu filho está lendo, então eu estou achando muito legal. Ele começou a ler. tá lendo? Ele começou a ler, ele está aqui, ó, bem no comecinho ainda, o marcadorzinho dele está aqui. Então eu falei, não, o Lar do Senhor dos Previstos vai ser a casa que eu quero morar, porque é uma casa muito fantástica dentro de uma fenda temporal. Vamos para a segunda resposta? Vamos, na segunda tag, nós temos Os Elefantes Não Esquecem. Esse é um livro que eu li. Esse a É um gente livro não que se leu. tornou inesquecível para você. Um livro que se tornou inesquecível. Posso começar, então? Pode. Tá, então eu vou falar de dois livros que, na realidade, eu não consegui escolher só um, né? E leitora que sou, não consigo esquecer só um. Mas eu escolhi A Sociedade Literária A Torta de Casca de Batatas. Por que esse livro é muito assim? Porque ele, na realidade, ele virou o nome da nossa sociedade literária por causa dessa história. Foi uma história Sim. que me surpreendeu muito, porque eu estava com uma expectativa muito assim baixa em relação à história por ela ser narrada através de cartas. Ela é um romance epistolar, que eles chamam. A história é toda narrada através da troca de cartas. Então eu estava muito com o pé atrás, porque eu falei, cara, isso não vai dar certo, essa história vai ser bem chata, bem arrastada. E foi uma super surpresa, porque a história super funciona com a forma como ela é narrada, e é muito linda. E também tem algumas coisas E relacionadas à tem um Segunda filme Guerra. também, gente, que é muito E o bom. filme, assim, o filme, apesar dele não entregar 100% da história, ele não deixa a desejar. É um filme muito bonito. E eu tinha visto o filme antes de ler o livro, e mesmo assim não me Também. decepcionei. Achei fantástico. O segundo Eu não livro sabia, na desse verdade, livro, que tinha. Eu não sabia que tinha um livro, né? Eu antes fui descobrir, eu pelo menos fui descobrir depois que eu assisti o filme que tinha um livro. E que eu achei interessante também desse livro é porque são duas autoras, né? Uma das autoras acabou falecendo e tipo, sim, é não viu verdade. o sucesso que o livro dela se transformou. E aí a sobrinha, se eu não me engano, termina o livro. E é engraçado porque elas têm uma escrita muito parecida, né, Su? Porque você não Sim. consegue saber em que momento a história foi continuada pela sobrinha, porque realmente ela não perdeu o traço da escrita da tia, que ela deu continuidade. Bacana demais. E o segundo livro foi um livro que nós lemos na Sociedade Literária, e que a gente esperou um tempinho para ler, porque ele foi indicada por uma das leitoras, que é a Gleice, e é um livro que me surpreendeu demais, porque assim, eu leio muito pouco ficção científica, apesar de gostar muito dessa questão de viagem no tempo. E esse aqui, além de ele falar de viagem no tempo, ele aborda algo que é a escravidão dentro dos Estados Unidos, né? A escravidão dentro da América do Sul, do Norte. Sim. E aí é muito legal porque é um casal interracial, ou seja, a moça é negra e o rapaz é branco. Ele acredita nela desde o começo, algo que eu acho muito fantástico, porque ele poderia ter duvidado, ele poderia ter achado que ela estava surtando. E eles vêm da década de 70, em que também não era tão comum e tão normal assim um casal Estava interracial. bem no início, né? Também estava bem no início, depois de quando acabou a escravidão, tudo, e quando começou os negros na ainda tinha muito aquela situação de locais onde os negros não podiam entrar, coisas que os negros ainda não podiam fazer. Então, apesar dela estar vindo dessa realidade, ela é jogada em uma realidade ainda pior, um período de escravidão. E aí eu achei essa história simplesmente fantástica. Eu acho que a explicação que a Octavia Butler dá para a viagem no tempo é muito boa. E os laços que ela cria dos personagens negros e brancos, e principalmente mostrando essas origens que muitas vezes, principalmente no Brasil, né, as nossas origens elas são muito questionadas. Você tem que ser negro externamente para você ser conhecido como negro. Ainda que você tenha origens negras, muitas vezes você não tem esse seu lado reconhecido por você externamente não apresentar as porque, né, características só negras. esse cabelo cacheado aqui não diz que era ser negro. Você não é negra só por causa do cabelo cacheado. E, infelizmente, até a questão do preconceito e a questão de valorização da cultura também isso peca. Porque quando a gente quer, né, falar alguma coisa, às vezes a pessoa acha que você está fazendo apropriação cultural de algo que não te pertence, por você ser clarinha, assim, que nem eu, mesmo que na minha história, na minha árvore genealógica, eu tenha negros na minha família, eu não posso me denominar como negra.
Mas eu achei muito interessante essa história e acho que falou muito comigo. Então, por isso é um livro muito marcante para mim. E o seu? Qual que é o Eu seu? acho engraçado porque o Livro Nerd, né, com todo mundo, era um livro que eu não ia ler porque eu não tinha um livro físico. Assim, no último tempo eu consegui o livro e li. E quando eu fui ler um outro livro ano passado, que é A Terceira Vida de Grande Copeland, eu me lembrei muito de Kindred, porque na Terceira Vida a gente tem muito, ele tá num período, né, onde tem aí tem o sul e tem o norte, onde um período onde um está sendo escravo, né, os negros sendo escravos, e no outro já são libertos. Então a gente começa a entender um pouco dessa trajetória dos negros querendo fugir, ir para onde tem realmente a liberdade. A gente consegue lembrar muito da Kindred, mesmo que não seja esse período, né? A gente só conhece essa história do período da escravidão quando ela começa a voltar no tempo. E é muito interessante, tipo, a gente pega um livro e acaba ligando com outro que a gente vai aprendendo um pouco da história dele. Eu lembrei muito dessa história também, quando eu estava vendo ano passado, eu estava assistindo aquele seriado Lovecraft, né? Culture Lovecraft, que é Território Lovecraft, e também se passa durante o período em que os Estados Unidos ainda tinha muito essa questão racial. E é muito interessante que eles também fazem uma abordagem muito legal. Qual que é o seu livro inesquecível? O que você separou? Meu livro inesquecível, eu fiquei com dúvida, né, gente, como sempre, mas eu optei só por trazer O Passo do Paraíso. Tipo assim, é um livro que é quase um dos primeiros que eu li, que é o da minha iniciativa de leitora. E, tipo, é romance de época, são os meus favoritos. Então, tipo assim, e eu gostei muito, tipo, da autora, porque ela trouxe uma personagem, pelo período, né, que se passa a história, uma personagem bem forte, tipo assim, que ela tem um pequeno problema no pé, mas que, tipo, ela tem uma visão muito grande, tipo, que ela quer ser astrônoma e, tipo, é muito legal, porque, tipo, ninguém quer dar essa fé para ela. Então, ela vai acabar encontrando um libertino, um sacana, que como todo mundo, uns canalhas, né, que vai ajudar ela e vai os melhores, os canalhas são os melhores. E sabe o que é interessante também? Porque a gente está lendo o livro da Susana Wings. Então, a Susana só tinha lido em romance de época. Aí, quando foi agora, a gente está lendo o livro dela, né, que é A Livraria dos Achados e Perdidos, que é um livro contemporâneo. Pois é, olha pra você ver, que coincidência, né? Um livro do início da sua carreira e agora você reencontrar essa autora já com a sua vida de leitora já depois de tanto tempo. Bem à frente, e livro contemporâneo, que eu nem imaginava que a autora fazia. Pois é muito legal quando a gente encontra assim. O terceiro livro da nossa tag, da Agatha Christie, é um livro, né, do Assassinato no Expresso Oriente. Um livro que você leu em um dia. Eu já li vários livros em um dia. Acho essa questão de ler em um dia muito complicada, porque às vezes você pega um livro com 300 páginas e ele te segura de um jeito que você lê as 300 páginas em um dia. Outras vezes você pega um livro com 200 páginas e leva tipo uma semana para conseguir ler ele, porque às vezes o livro é um pouco arrastado ou porque o livro exige que você dedique mais tempo de interação com ele. Eu vou deixar você falar primeiro qual que você escolheu e depois eu falo o meu. Bom, eu ia escolher o Assassinato no Expresso Oriente, né? Mas como já é o da tag... eu também li ele um dia, para te falar a verdade. Porque, assim, na verdade, assim, todos os livros da Agatha Christie, se eu realmente tiver tempo, não tiver outra coisa para fazer, são livros que eu leio em um dia. Tipo assim, porque para mim a leitura dela é muito fluida, é bem legal, bem levezinha. Então, geralmente eu leio em um dia, né? Tem algo que é bem característico dela, é a questão de que ela dificilmente passa de 200 páginas, né? Quase todos os romances dela que eu li até agora, eles estão ali entre 190 e poucas páginas, então é bem gostoso de ler e bem rápido de ler também. Tipo, é uma leitura que flui, né? Tipo, tirando algum, eu tenho uns 7 problemas com só com os contos dela, né? Alguns contos. Mas os outros dela flui muito bem. Então, tipo, como eu não podia escolher o Assassinato no Expresso Oriente, eu optei por escolher um livro que está bem antigo na minha estante, mas que é meu xodózinho, que é Como Se Livrar de um Vampiro Apaixonado. Gente, eu não conheço esse livro. Acho que nem foi mais na publicação, ele na verdade é uma duologia, e aí foi publicado pela Sextante, então é um livro bem legalzinho, gente. Eu acho que depois daquele boom do Crepúsculo, né, que teve, aí começou a sair um, e esse daqui é um deles, que é bem levezinho. É uma leitura, eu acho que tem o quê? 297 páginas, quase 300, mas é tão bom, tão gostosinho que tu lê em um dia. Muito fofinho. Olha, o meu não chega a 300 páginas, não. Já vou falar qual que é o meu aqui. Deixa eu só ver quantas páginas que ele tem. Ele tem 157 páginas, então é aquele livro para você ler em um dia mesmo. Mas
é um livro que me lembra um outro que a gente leu. Esse livro é esse aqui, ó. 7 minutos depois da meia-noite. Ele foi publicado pela editora Novo Conceito. E também é um livro de continuação. Tipo, uma pessoa começou a escrever e o outro terminou. E esse livro, ele é muito fantástico, sabe? Porque ele tem toda uma história por trás, assim. Ele é uma fantasia, porque o menino ele tem um contato com um monstro que aparece para ele sempre depois da meia-noite. Esse monstro meio que se parece com uma árvore, né? Uma árvore antiga, muito velha e tal. E ele não consegue entender o porquê de o monstro só aparecer para ele 7 minutos depois da meia-noite. E isso acaba sendo explicado no decorrer do livro. E é muito emocionante, porque o menino tem todo um aprendizado que ele tem que fazer. A mãe está muito doente, ele está muito triste, muito revoltado. Então, todas as lições que o monstro vai, de certa maneira, permitindo que ele viva e vai ensinando para ele, é uma forma dele crescer como ser humano. Então, assim, é um livro lindo, tem uma adaptação também muito boa. A adaptação, ela é uma adaptação assim que aquele filme para você ver com a família, sabe? Porque tem uma lição muito legal por trás. Mas é um livrinho assim, para você ler uma sentada em um dia, super vale a pena. Então, esse aqui vai ser a minha dica para ler um não, né, Ju? Não, ele não é nacional. Ele, o autor, se eu não me engano, ele é americano e ele já é o autor de uma trilogia, já tem outros, esse Patrick Ness já tem outros escritos. Eu, particularmente, não me lembro de ter lido outra coisa dele. Se eu não me engano, esse livro ele foi escrito com manuscritos deixados, né, pela autora original e tal. Mas ele fez um trabalho excelente, ele conseguiu escrever um livro muito bom e a história é simplesmente fantástica. E é aquele tipo de livro para você ler em um dia que de vez em quando dá vontade de pegar e ler de novo, sabe? Muito bom mesmo, adorei esse livro. Nós vamos para quarto, deixa eu ver, 1, 2, 3, quarto item da nossa tag. É Os Crimes ABC. É um livro que eu já li, que eu gostei muito e que eu fiz todo um esquema para tentar descobrir e não descobri nada. Um livro que você achou muito inteligente. Esse eu vou de Agatha, porque, tipo assim, eu adoro os da Agatha. Eu acho assim que a maioria dos livros dela ela é muito inteligente em como ela acaba enganando a gente na leitura. Eu escolhi o do Assassinato no Expresso Oriente, tá aqui, porque eu já li ele pela duas, eu li pela segunda vez, eu acabei relendo ele para leitura num grupo, que eu já tinha lido ele, foi um dos primeiros livros que eu li da Agatha. Mas, tipo, quando chegou no final desse livro, eu fiquei... Não pode ser. Aí eu também fiquei. O plot twist final desse livro é um dos melhores plots que eu já li da Agatha, mas apesar de que eu vi a adaptação recente feita desse livro, e eu acho que a adaptação, ela perde um pouco. É o próximo que a gente vai... Qual que é a próxima resposta da nossa tag? Tu escolheu o teu personagem? E a próxima é... E não sobrou nenhum. Um livro que está... Não, mentira, eu não falei o meu. Peraí, voltando. Pois é, eu tô te falando. Então, ó, livro que eu acho muito inteligente, eu escolhi... Na realidade, eu não escolhi tanto pelo livro, mas pela autora. Eu acho a escrita dela extremamente inteligente. Ela, diferente da Agatha, que deixa algumas coisas pra gente descobrir, ela amarra todas as pontas, ela não deixa uma ponta solta. E eu escolhi a Karin. Na realidade, eu escolhi esse aqui, que é o Esposa Perfeita, mas todos os livros que eu li até agora da Karin, eu já vi algumas pessoas falando, é um pouco lento, não sei o quê. Eu acho ela muito boa. Não, gente, eu acho fantástico. Ela escreve de uma forma que ela é muito convincente. Imagino que o trabalho de pesquisa dela seja um trabalho assim, extremamente bem feito, porque o livro é muito bem amarrado. E mesmo eu fico pensando, como é que ela consegue dormir? Porque, mano, ela escreve umas coisas tão macabras, gente. Tão macabra que eu fico... Esse aqui é um livro assim, é aquele livro que você fica refletindo depois que você acaba. E eu acho ela inteligente por isso, sabe? Porque ela é convincente. Ela escreve uma ficção que é tão convincente que se ela colocasse lá no finalzinho, assim, baseada em fatos reais, você falaria, é verdade, deve ser verdade isso mesmo. Porque ela é muito inteligente na escrita dela. E ao mesmo tempo dá medo na gente desses livros dela, né? Porque tipo, são coisas que acontecem na nossa vida real. E o mais interessante é que, como ela é uma autora contemporânea, ela trata de assuntos muito atuais. Então a gente fica um pouco assustado, porque a gente fica pensando assim, isso pode acontecer na nossa sociedade, é possível, né? É algo crível. Então, assim,
Para mim, é uma das autoras Acho que mais também inteligentes. as flores partidas, né? As flores partidas, acho o nome Extremamente do outro. assustador aquele livro. A Última Viúva também é um livro que, assim, super bem Sim. amarrado. Então, são todos os livros que eu li dela até o momento não me decepcionaram. Eu achei simplesmente fantástico. E eu acho que ela é realmente uma escritora muito inteligente para conseguir amarrar uma história tão forte, tão pesada, com tantas pontas que poderiam ficar soltas. E ela faz isso com perfeição. Então, para mim, autora inteligente é a Karine, e por causa disso eu escolhi esse livro aqui. Vamos para a nossa próxima da tag? E o outro é E Não Sobrou Nenhum. Esse eu ainda não li. E se não me engano, gente, esse foi um que trocou de nome o livro, o título. A edição dele saiu aqui no Brasil, com acho que é o caso dos 10 Os negrinhos. três, acho que é. Isso. E aí, como era um termo bem pejorativo, né, e preconceituoso, depois ele foi alterado para Não Sobrou Nenhum. E nesse aqui, o que a gente tem que falar é um livro que está sobrando na sua estante. Tenho vários. Como eu falei que eu estou com mais de 130 encalhados, né? Então, é muito. É muito livro sobrando na estante, amiga. Mas desses 130, qual você escolheu? Eu escolhi uma série que eu já tentei começar, acho que umas 3 vezes, até 3 vezes, não consegui terminar, que é a série do As Brumas de Avalon, Ai, da Zilma. Mano, acho que tá desde 2015, eu acho que esse livro na minha estante. Já tentei iniciar 3 vezes, não consegui. Já fui até para leitura em grupo, também não consegui. Mas eu vou gente, tentar sair esse ano. Pelo menos um, né? Porque são 4 livros. Tentar pelo menos sair de um, ler um esse ano. eu vi muita gente falando bem dessa série, falando que ela é muito legal. Inclusive, teve um dia que a gente estava discutindo as questões de autores com histórias trágicas por trás. O pessoal comentou a respeito de algumas coisas meio trágicas da história dessa autora, né? E falaram que o livro era fantástico. E eu, Não, pois é, assim, é engraçado. Eu digo assim, logo no início ele não é ruim, porque eu cheguei até, acho que esse aqui cheguei até metade do livro. Foi igual o que eu fiz com o Morro dos Ventos Uivantes, uma vez. Então, tipo, chega na metade, ele não é ruim, só que eu acho que uma leitura um pouco lenta, mais demorada. Aí acho que acaba às vezes desanimando a gente. se E eu arrasta um também pouco, depois. né? É, mas Olha, vai, gente, um dia vai. o que eu escolhi, vergonhosamente, ele está no plástico ainda. Mas já tem tanto tempo que ele está aqui no plástico que eu nem sei se eu vou me animar, porque assim, olha a grossura desse livro. Eu comprei esse livro pelo nome e comprei esse livro pela capa. E o livro chama Diga aos Lobos que eu estou em casa. Cara, eu acho essa capa fantástica. Eu acho essa capa linda. Miga, Olha se dá para ver. A capa é miga, uma vamos capa fazer leitura em dupla, rosa. porque eu também tenho ele aqui, ó. E você não leu também? Então a gente precisa fazer uma leitura coletiva dele para a gente desencalhar ele. Eu comprei esse livro pela capa. Eu achei o livro lindo. Eu achei essa capa com uma cara de coisa de fantasia, de história de princesa, sabe? Porque tem uma menina, depois tem um urso, aí tem um bully e tal. E eu achei lindo. E aí eu li a sinopse, eu falei, gente, parece muito bom e tal. Eu não sei o que acontece. Ele sempre fica para depois, e o bichinho tá no plástico até hoje. Eu não O consegui. meu não tá, eu acho que o meu não tá mais no plástico, não. Eu sei que ele tá por ali, não tá mais no plástico, mas eu ainda Não, não li e eu e foi comprei uma porque tá na chave. Sabe promoção de aqueles nove. livros que você quer ler um tempão e aí você fica assim, eu queria comprar, e um dia, não sei, fui em algum lugar e ele tava super barato. Eu falei, não, é minha chance de comprar esse livro. Já quero ele por causa dessa capa há muito tempo. Mas olha, eu quero ele há muito tempo, mas eu não li ele até hoje. Então ele tá sobrando aqui na Eu, minha estante, coitado. eu gostei desse nosso quando eu li. E, tipo, se tava R$ 9,90. Então, tipo, lá na Americanas. Então, eu falei, vou comprar, né? Tá R$ 9,90. Aí tá aqui, esse R$ 9,90 até hoje parado aqui na minha estante. Eu tenho alguns 9,90 parados aqui na minha estante também. O próximo que a gente vai falar é A Noite A das Noite Bruxas. das... Você acredita que eu não conhecia esse livro da Agatha Christie? Eu nunca tinha ouvido falar de A Noite das Eu também Bruxas. nunca vi esse título. Eu fui descobrir esse título recentemente, quando eu tava vendo um feed, aí eu tinha uma questão de um comentário, para fazer um comentário numa resenha, e que tava o título dela, A Noite das Bruxas. Eu falei, gente, que livro é esse? Depois eu fui ver que era a autora da Agatha. É um título que a gente não Assim. consegue associar muito a Agatha Christie, né? Não parece uma coisa muito Agatha Christie, não. Mas eu, na realidade, descobri ele quando eu estava fazendo uma pesquisa sobre quais os livros tinham sido publicados naquela edição da Altaia, que inclusive é essa edição sua do Expresso Oriente. E aí eu vi que esse A Noite das Bruxas foi publicado pela editora Record, naquele selo Altaia. E nessa tag a gente vai responder um vilão
por quem você se apaixonaria muito fácil? Não me apaixonaria, não. Eu sou apaixonada. Um vilão? Vamos lá. Qual que é o seu vilão? Eu tenho vários, né? Mas um que eu escolhi, que não só pela essa história que apareceu, eu escolhi do livro O Navio dos Mortos, do Rick Riordan, né? E o vilão aqui é o Loki. Amiga. Esse é o momento de panfletar Rick Riordan. Aproveita. Sempre, né? Então, tipo assim, essa trilogia, ela vai falar sobre a mitologia nórdica. Então, aqui o nosso vilão é o Loki, gente. Eu sou apaixonada pelo Loki, sempre, desde os filmes. Então, tipo assim, quando vi essa trilogia nórdica, que eu comecei a ler, tipo, Loki, me apaixonei, tipo assim, vai ser. Aí eu fiquei pensando, qual vai ser meu vilão? Porque eu tenho uma paixão pelo Coringa e pelo Loki. Falei, não, vai ser o Loki dessa vez, porque olha, eu acho que você escolheu bem, porque o Coringa eu acho ele muito boy lixo, sabe? Assim, muito tóxico. Então, eu prefiro que você tenha escolhido o Loki, porque o Loki ele é mentiroso, mas ele é charmoso. E o Coringa é muito mal com as mulheres. Então, acho que e eu acho super bem. Esse que é o terceiro livro da trilogia. Então, tipo, é uma trilogia que vale muito a pena do Rick Riordan, porque além de ele tratar da mitologia nórdica, ele traz vários outros temas importantes, como questão de religião, tipo, do muçulmana, de uma pessoa hermafrodita, vários outros. É muito, muito legal. Então, tipo, Rick Riordan sempre, eu sempre recomendo. Agora, chegou o meu momento. Eu posso panfletar o meu vilão? Porque ele nem é um vilão, gente. Eu não posso nem chamar ele de vilão. Mas no primeiro livro, ele era um vilão. E aí eu ficava dividida entre, meu Deus, eu tô amando esse vilão, não tô acreditando. O Príncipe Cardan. Ai, meu Deus. Príncipe Cardan tirou todos as minhas armas. Porque, assim, ele é muito chato no primeiro livro. Ele é muito cretino. Mas, ao mesmo tempo, ele é extremamente charmoso. Ele tem uma história trágica por trás daquela marra dele toda. E é um personagem, assim, que ele cresce demais na série, sabe? Eu vejo um personagem... Eu acho que a personagem, né, o casal principal dessa série é muito bom, porque tanto a Jude, né, que é a Jude Duarte, quanto o Cardan, eles são personagens, assim, de mundos diferentes, com perspectivas diferentes, mas ele cresce muito, ele mostra um lado dele que você fica, assim, querendo se apaixonar por ele toda hora, mesmo achando ele... Eu acho que no final do segundo livro mesmo, assim, eu acho que foi o auge. Nossa, ele é muito príncipe, gente. E mesmo aqui, ele sendo tratado como príncipe cruel, porque ele realmente tem hora que ele é muito cruel com ela e muito cruel com todo mundo à volta dele, mas ele é um personagem apaixonante. Eu não sei se ele pode ser encarado como vilão, porque tem outros vilões nessa história, mas dentro desse contexto aqui, eu acho que ele seria um vilão por quem eu me apaixonaria facilmente. Então, não, esse aí, na verdade, no primeiro a gente fica dividida. No segundo, a gente se apaixona por ele, quando chega no final, ele quer acabar com a gente. A gente de vez, né, Suelen? Meu Deus. Quando chega no terceiro, gente... E acho que eu gostei tanto dele, porque, assim, eu não sou muito de ler fantasia, e a gente acabou pegando esse livro para ler uma leitura coletiva. Foi um livro que me surpreendeu muito pela escrita, porque eu acho que a Holly Black, ela conta uma história de uma forma muito gostosa de você ler. Aquele livro que você pega, você não quer largar, você quer continuar lendo até chegar no final para ver como é que vai ser essa história. Então, para mim, entrou para minha lista dos meus livros favoritos. Eu dei 5 estrelas, olha que eu não dou 5 estrelas facilmente nos meus livros. E esse aqui foi, assim, uma série que, para mim, é aquela série perfeita sem defeitos. Não, e sem contar que é um livro, tipo assim, cada livro tu lê em um dia. Tipo, é um para o Príncipe Cruel, o Rei Perverso. Começa na segunda, na quarta, você já está arrependido de ter lido muito rápido. Você já fica assim, queria desler. Esse é o tipo de série que eu queria desler, para poder ler de novo e ter aquela primeira experiência, sabe? E cheio de plot, né, que série boa, cheia de plot. Então, assim, para mim, meu vilão favorito também. Cardan mora no meu coração. Sara ganhou. E agora nós vamos para o nosso último item da tag. Último item da nossa tag. Esse foi o mais difícil de escolher. Muito. Muito difícil. Gente, eu fiquei pensando, cara, como a pessoa cria uma tag assim, que essa é bem complicada. E a nossa última tag é Morte no Nilo. Esse foi o livro que eu passei, porque, tipo assim, a nossa leitura dele é esse ano, né? Eu acabei lendo no passado, porque ia sair um filme. E eu queria assistir.
época, devido à pandemia, acabou o filme sendo cancelado, né? Vai ser gravação, acho que vai sair agora só no final desse ano, para novembro desse ano. Mas eu já li e tá bom. Vale a pena. E eu, tipo, mostro no li, né? Em Morte do Livro, a proposta é você juntar um casal improvável, ou seja, de livros diferentes, de histórias diferentes, e que você gostaria de ver juntos. O que você escolheu? Mas eu fiquei muito, muito dividida. E mais dividida ainda porque eu amo o casal, né? De um dos primeiros livros, assim. Mas eu escolhi, tipo, a Elizabeth, aqui de Orgulho e Você parou de Preconceito. ajudar, amiga! Separar um pouquinho, deixa ele ser só meu. Com o Anthony aqui do Visconde que Me Amava, da Julia Quinn. Ah, Eu mas você pegou pensei que do mesmo contexto histórico ali, né, malandra? eu acho que a Elizabeth daria bem uns ensinamentos que o Anthony merece em alguns momentos. Por isso que eu pensei, então eu vou tentar. Acho que a Elizabeth conseguiria ensinar algumas coisas pro Viscondezinho aqui, Anthony, que às vezes ele é bem chatinho, né? Que a gente bater nele. Nossa, e eu vou te falar, o meu também foi bem difícil, mas aí ao invés de eu escolher dois personagens que eu gosto muito, sabe o que eu fiz? Eu escolhi dois que eu tenho maior ranço. E eu falei, esses dois cretinos deveriam ficar juntos. E aí eu escolhi o Joey, de você, para fazer um parzinho com a Anne Doom de Garota Exemplar. Eu não li. Dois se merecem. Sinceramente, ele é um mentiroso, manipulador, sabe? Então, assim, eu acho que ela super merece o Joey e acho que o Joey super merece a Anne. Então, eu acho que isso aqui, ó, casalzinho, pode fazer aí ó, um crossover. Acho que vou juntar os universos. Eu não li, mas a Garota Exemplar eu li. Meu Deus. Que Amiga, mulher ele não deixa nada a desejar a cretinice dela. Então, assim, ó, super merecem ficar juntos. Eu acho que o mundo seria um lugar muito pior com os dois juntos. Se separado já é ruim, imagine junto. Imagine junto. Então, assim, eu escolhi pensando em dois personagens que eu acho que são muito horríveis. E assim, porque o Joey, ele é um manipulador, ele é um controlador, ele é um stalkeador, ele é horrível. E a Anne, ela é muito manipuladora, ela cria toda uma situação. Ela é uma personagem que mais de 50% do livro ela não é confiável. Você acha que ela está falando a verdade, você vai lendo os diários, você fica, caramba, né? O marido realmente fez. Depois você fala, cara, manipuladora, até a minha ela enganou. Então, assim, é muito interessante de ler. Né? Eu acho que não, ela é. Essa daí é escrota, viu, mãe? Nossa, ela, vou falar, dá para tirar o chapéu pro tanto que ela consegue ser manipuladora. E essa tag fantástica que a gente respondeu hoje, que eu acho que a gente pode aproveitar e convidar o pessoal a participar da nossa leitura coletiva de Agatha Christie, né, Sueli? Já que um projeto, né, desde 2018, a gente iniciou em agosto de 2018, e se Deus quiser, a gente vai até 2026 lendo Agatha Christie. Sim, tem muita coisa para ler ainda. Se você nunca leu Agatha Christie, pode ser uma oportunidade muito legal, porque lendo em ordem cronológica, você vai pegando ali as nuances da escrita dela, a escrita dela evoluindo, o desenvolvimento dos personagens. Eu acho que ela vai desenvolvendo eles a cada nova história. Então é muito legal você acompanhar não só a trajetória dos personagens, mas a trajetória da Agatha Christie enquanto escritora. Então eu estou achando isso muito legal. Algo que me surpreendeu e que eu não esperava encontrar, e que depois que a gente começou a ler os livros da Agatha eu percebi, é, por exemplo, a questão de ela abordar umas coisas como, por exemplo, drogas, álcool, algumas questões de violência, como a mulher era encarada na sociedade, aquela idealização da mulher tendo que ser frágil e tal. Então, assim, ela trata de uns assuntos que eu não esperava encontrar neste tipo de livro. O que eu mais gostei foi da evolução, né, do papel da mulher, que a Agatha traz pra gente, porque a gente começa vendo as mulheres que ela não podia fazer nada, só é para casar, e a partir do momento, não, a gente vem mudando, que tem mulheres que é independente, que ela ficou viúva, ou mesmo assim, ela tem outras coisas que talvez ela não queira casar, e tipo, ela vive da fortuna dela para se aproveitar da vida, e a partir de agora também tem a própria opinião dentro da sociedade. Então ela tem um papel maior na sociedade nesse período. E outra coisa é que, tipo, a Agatha ela vem
desde a Primeira Guerra, né? A gente vai passando pela Segunda, então a gente não vê tanto aquela fala da guerra, mas a gente vê aqui em pequenos detalhes, insinuações, né? Que a gente acaba vendo que ela fala um pouco da guerra, mesmo não querendo, porque, querendo ou não, a Agatha ela foi enfermeira no período da guerra, então ela, tipo, ela viveu aquele momento. Sim, eu tô achando fantástico. Eu acho que se você que está assistindo esse vídeo quiser participar dessas leituras com a gente ainda tem muita coisa da Agatha para ler. Esse mês nós vamos ler Poirot Perde uma Cliente, que não é um livro tão conhecido assim da Agatha Christie, mas que também parece ser um livro muito interessante. Mais uma aventura do Hercule Poirot. Eu já tô doida para começar, né? E eu vou começar a ler. Eu sempre deixo para ler mais no finalzinho do mês, para poder estar com tudo muito fresco, assim, pro dia do debate. Verdade. A gente faz debate só uma vez no mês, então é muito tranquilo. Você tem ali 30 dias para ler, vai só no início do mês, você vai lá, faz os comentários, né? Pode até anotar aquilo que você quer comentar. Então você vai ser super bem-vindo se quiser vir participar com a gente. E acho que não, e é bom a gente, isso, né? Que é só um livro por mês. E, tipo assim, não, tu não precisa começar não é uma autora que você precisa começar lá do início, porque você vai entender o livro, porque cada livro dela é bem fechadinho, não depende de outros, então pode vir a qualquer momento participar com a gente. É curioso, porque quando ela faz algum comentário de algo que aconteceu em outro livro, ela não dá spoiler. Porque o King, ele tem essa mania, né? Ele dá um mega spoiler no meio da história. A Agatha, não. Ela segura a onda dela, ela faz algum comentáriozinho muito assim. Se você não for um leitor que tiver lido, inclusive, os livros anteriores, você nem pega o comentário. Então, é aquele easter egg, assim, super pequenininho, super que passa super batido na história e que dá para você fingir que você nem viu aquilo ali se você não tiver lido os outros livros. Acho que por hoje é só, né, amiga? Vamos convidar o pessoal para poder conhecer o Instagram. Inscreve aí no nosso canal para você ficar acompanhar tudo que a gente for soltando por aqui. Segue a gente nas redes sociais, nós estamos no Instagram, no Twitter, temos grupo no Telegram. Se você quiser participar de alguma das nossas leituras, ou se quiser vir conversar com a gente um pouco mais, é só chamar a gente. Então, só vem participar com a gente, que a gente tem muitas leituras de qualquer gênero. Então, tipo, não pode dizer que, eu não leio esse gênero, gente. É livre. Então, dá para muita gente. De tudo, tem de tudo. Romance, terror, LGBT, romance de época. O que não vai faltar vai ser opção. Muito obrigada por ter ficado até agora com a gente. Beijo. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.